Vamos começar com o Nicolas Ferreira, que foi o deputado mais votado do PL de Minas Gerais. Deputado eleito, Nicolas Ferreira, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Aliás, é tão jovem, eu não sei se eu lhe chamo de senhor ou chamo de você. Mas, enfim, senhor deputado. Até lá do ano que vem. Dá para diminuir mais. No tocante aos impostos estaduais... Acho que nós estamos... Agora sim, agora estamos com o seu som, por favor. Oi. Boa noite, mais uma vez aí, pessoal do JP News, pessoal do Brasil que está aí nos acompanhando. Graças a Deus, obtivemos aqui um recorde em Minas Gerais. Batemos o antigo petista que detinha esse título de deputado federal mais votado por Minas. E agora, graças a Deus, não é de um petista, mas é de um conservador e um bolsonarista. Conseguimos aí quase 1,5 milhão de votos. Graças aí, primeiro a Deus, quero agradecer a Deus por isso. Quero agradecer a minha família, meus amigos, todas as pessoas que estiveram aí de forma voluntária na minha campanha e principalmente ao presidente Bolsonaro pelo apoio, pela força. A gente mostrou que é possível fazer uma campanha sem usar um centavo de dinheiro público e ainda assim conseguir fazer uma campanha forte, uma campanha onde basta, de fato, você manter os seus princípios e valores que as pessoas reconhecem isso. Mas a gente tem informação que o presidente Jair Bolsonaro, ele citou agora o governador Romeu Zema. Ele está indo a Minas Gerais amanhã justamente para aumentar a capacidade de votação dele no segundo turno no estado. Como é que você vai reagir disso? Como é que é possível aumentar esse voto agora no segundo turno dentro do seu estado, você que é o deputado mais eleito, com o Romeu Zema que foi reeleito governador? Olha, eu quero fazer um questionamento antes aqui. É muito estranho em um estado onde você tem o deputado federal mais votado do país, inclusive, sendo o candidato do Bolsonaro, o deputado estadual mais votado, o deputado estadual Bruno Engler, que também bateu recorde, bolsonarista. Você tem o Cleitinho, que era o candidato do Bolsonaro ao Senado de Minas, também ganhou. E você tem o Romeu Zema ganhando aí em primeiro turno, e o Lula está na frente. É só mesmo uma pergunta, eu acho bastante estranho. Agora, o Romeu Zema, o governador, quero parabenizá-lo aí pela vitória, mas deu uma declaração dizendo que ele iria pensar na possibilidade de apoiar o presidente Bolsonaro. Eu acredito que nessa guerra realmente não medir a dimensão da guerra que nós estamos para poder pensar em apoiar o presidente Bolsonaro. Nós estamos lidando do outro lado com pessoas que são apoiadas por criminosos. Como o Marcola disse anteriormente, saiu aí na mídia social, por mais que querem censurar, mas saiu aí nas redes sociais e nos veículos de comunicação. Então eu peço aqui encarecidamente para o Romeu Zema, vou com certeza conversar com ele também de forma privada, mas falar com ele aqui o que eu vou falar aqui em público. Não é momento da gente ficar em cima do muro, não é momento da gente pensar em ganhar de um candidato que é um criminoso, condenado em 4 instâncias, que defende aborto, legalização das drogas, defende ideologia de gênero. Então não é momento para poder ficar em cima do muro. Pelo contrário, eu não sei o que Zema vai fazer, mas o que eu espero dele é que ele dê, de fato, um apoio total à candidatura do presidente nesse segundo turno. Deputado eleito Nicolas Ferreira, a gente teve aí uma votação muito expressiva para candidatos do partido do presidente ou de partidos que o apoiaram. Ou seja, teremos um Congresso muito maior, mais favorável ao presidente Jair Bolsonaro, se acaso ele for reeleito. Esse é um cenário que melhora a situação dele no Congresso. Não foi fácil lidar com o Congresso nos últimos 4 anos, mas se por acaso Lula vencer, ele vai ter também um Congresso muito difícil de lidar, opositor. Na sua avaliação, como será essa relação com o Congresso? Você está confiante na eleição do presidente Jair Bolsonaro agora no segundo turno? Você acha que, até porque você é jovem e a participação em rede social, ou seja, dizer aos jovens o que foi, por exemplo, o período do mensalão, o período do petrolão, ou seja, que talvez os jovens não conheçam, isso foi uma coisa que a campanha de Jair Bolsonaro fazia menção, que era difícil explicar isso. Mas, enfim, esse tipo de coisa pode fazer diferença a partir de agora? Com certeza. Eu não digo nem que nós vamos utilizar o passado, mas é claro que o passado ele destruiu o nosso país, né? Mas quem dera se o Lula tivesse só roubado, saqueado os nossos cofres públicos. Pelo contrário, ele destruiu uma geração moralmente aqui no nosso país, espiritualmente, uma vez que as universidades e escolas já não formam mais estudantes, né? Mas formam ativistas em prol da ideologia de esquerda. Agora, algo que a gente tem que levar em consideração para poder mudar esse cenário é entender que a verdade está ao nosso lado. Durante a pandemia, o Partido dos Trabalhadores ignorou o trabalhador na pandemia. Enquanto o presidente estava com o discurso de, olha, nós precisamos cuidar tanto do vírus quanto também da fome da economia, porque fome e miséria matam.
Então, eu vi aqui em Belo Horizonte, por exemplo, pessoas sendo tratadas como criminosos, e eles eram trabalhadores. Pessoas que queriam levar o seu filho para a escola e não podiam porque tinha restrições enquanto o ônibus estava lotado, enquanto o baile funk estava acontecendo. Então, eu quero que você aí, que está nos escutando, não fale mais para o bolsonarista. Não fale mais para aquela pessoa que já votou no presidente. Converse com essas pessoas. Pessoas que estão em cima do muro, que são enganadas por essa lábia ideológica da esquerda de que o Lula preocupa-se com os pobres. Pelo contrário, o pobre nessa pandemia foi tratado como um criminoso. E o criminoso foi tratado como um trabalhador, porque realmente foi uma inversão de valores absurda. Então, o Brasil, por exemplo, é o único país que tem deflação no mundo. A gente está conseguindo sair bem aí de uma crise que afetou o mundo inteiro, com uma guerra e também com uma pandemia. Então, a nossa estratégia vai ser levar a verdade para essas pessoas. Nicolas, rapidamente, o último questionamento. A gente viu uma expressão maior agora de artistas, sobretudo do mundo sertanejo, ou nem somente isso, mas também esportistas, que começaram a declarar voto em Jair Bolsonaro no final aqui da campanha do primeiro turno. Você acha, até com a sua eleição jovem, você acha que isso pode aumentar agora no segundo turno? Com certeza, eu acredito que agora é momento de não dar um apoio mais ou menos, um apoio velado, mas um apoio total. Eu deixo aqui, por exemplo, como exemplo o Neymar, inclusive falei isso para ele, olha, parabéns. Quem dera se metade dos artistas do Brasil tivesse metade do seu culhão, da sua coragem. Porque tem muitos artistas aí, e não somente artistas, tá? Mas figuras públicas, principalmente aí talvez pessoas que não querem perder seguidores, mas esquecem que colocando um bandido no poder novamente, eles vão perder a liberdade deles. Então faço aqui um apelo para todas as pessoas não darem um apoio mais ou menos ao presidente Bolsonaro. Ele é a nossa única esperança para não acontecer conosco aquilo que está acontecendo com nossos países vizinhos. Daniel Ortega, amigo de Lula, tem cerceado a liberdade religiosa em seu país, Nicarágua. Tem cortado o sinal ali de televisivo, como a CNN ali no seu país, tirando a liberdade das pessoas. Então, não subestime esse inimigo que quer retomar o poder depois de 16 anos, destruindo o nosso país. Nicolas, muitíssimo obrigado pela participação, parabéns pela sua eleição. Nicolas Ferreira foi o deputado federal, candidato mais votado nessa eleição, ele é do PL de Minas Gerais. Boa sorte ao senhor, hein?